amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Adilson Degani e eu estou aqui para dar continuidade a essa nossa quarta semana de oração, a semana de oração no mês de abril, semana de oração que para a gente começou como uma semana diferente, semana da Páscoa do Senhor, semana em que comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para dar continuidade a tudo aquilo que a gente tem vivido nessa semana, eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena porção da Palavra de Deus que se encontra registrada lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 22. Essa pequena porção da Palavra de Deus que nós vamos ler agora, ela vai falar de um episódio da vida do rei Davi, homem de guerra, homem valente, mas em que determinado momento da sua vida sentiu medo. E olha o que diz a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 22, eu vou ler apenas os primeiros 4 versículos. Diz assim a palavra de Deus: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles, e havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Deixe que meu pai e minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Irmãos, Davi estava sendo perseguido por Saul. E nessa fuga ele vai buscar refúgio em Gate, no palácio do rei de Aquis. Chegando lá, os súditos do rei Aquis começam a desconfiar das intenções de Davi. E diante dessa desconfiança e das conversas que Davi ouvia dentro do palácio, Davi começa a temer também ao rei Aquis. E Davi vai se refugiar na caverna de Adulão. A palavra de Deus registra no capítulo anterior que o medo de Davi era tanto que ele começou a se fingir de louco. Ele começou a deixar que a saliva escorresse pela sua barba. Ele começou a escrever nos umbrais do palácio, entendeu? Tomando atitudes que não eram atitudes de um homem, do rei que nós conhecemos, o rei Davi. Mas por que Davi fez isso? Em determinados episódios da vida, a gente, por sermos humanos, a gente passa por situações em que o medo nos cerca, em que o medo nos consome. Mas é interessante a providência de Deus na vida de Davi. Porque Davi vai se esconder na caverna de Adulão, e quando seus parentes, quando seus amigos, aqueles que passavam pelas mesmas dificuldades, sabem que Davi está escondido, eles vão para lá. E diante disso, Davi reconhece que ele está recebendo uma missão da parte de Deus, a missão de cuidar daquelas vidas. E é isso que Davi vai fazer. Cuidar daquelas pessoas que buscaram ele no momento de fraqueza, no momento de dificuldade que ele estava passando. E eu aprendo que, o que eu aprendo com isso é que em momentos de dificuldade, nós nunca estamos sozinhos. Quando o medo nos assola, ele tende a nos isolar, ele tende a nos fazer pensar que estamos sozinhos naquela situação. Mas existem muitos outros que estão passando pela mesma situação. E é num momento desse, é numa situação dessa, que Deus pode mover a sua vida para que você se torne testemunho na vida de outros, para que você ajude e seja ajudado por outros.
E eu acredito que foi isso que aconteceu na caverna de Adulão. Entendeu? Davi pôde ajudar aquelas pessoas que estavam em dificuldades. E aquelas pessoas que estavam em dificuldades também puderam ajudar a Davi a passar por aquele momento que ele estava vivendo. Então, o exemplo, testemunho, a lição que a gente pode tirar de tudo isso é que nos momentos de medo, não fique sozinho. Nos momentos de medo, busque alguém da sua confiança, busque um irmão, busque refúgio em Deus, mas busque também refúgio naqueles que você sabe que podem te ajudar. E aí é importante que nesses momentos a Igreja do Senhor se torne a nossa caverna de Adulão, que a gente busque refúgio na casa do Senhor, que a gente busque refúgio no corpo de Cristo. O próprio Jesus Cristo, em determinado momento da vida dele, em que ele também sentiu medo, em que a sua humanidade falou tão forte na sua vida, tão forte naquilo que ele estava passando, ele buscou estar junto de outros. Nós temos um episódio de Getsemane. Jesus sentiu medo, Jesus se angustiou, Jesus temeu por aquilo que ele ia passar. E na hora em que ele foi buscar o Pai, e na hora em que ele foi apresentar a sua angústia, apresentar o seu clamor diante do Senhor, ele juntamente consigo levou os seus discípulos, aqueles mais allegados. Infelizmente, os seus discípulos não conseguiram entender aquilo que Jesus Cristo estava passando. Isso é uma lição para mim e para você. Esteja atento para esses dois pontos. Quando o medo lhe afligir, quando o medo chegar à sua vida, não se esconda. Vá para perto de outros, para perto de Deus, para perto do corpo de Cristo. Faça da Igreja do Senhor, faça dos seus irmãos a sua caverna de Adulão. E também, a outra lição que a gente tira disso, não faça como os discípulos de Jesus Cristo, que não conseguiram entender que ao seu lado existia alguém passando por dificuldade, existia alguém passando por medo, existia alguém passando por angústia. Jesus Cristo naquele momento se colocou diante do Senhor e pediu a Deus que, se possível, passasse dele aquele cálice. Isso não aconteceu. Mas Deus o fortaleceu para que ele cumprisse o propósito de Deus na vida dele e na nossa vida. Davi também não pôde ficar muito tempo escondido na caverna de Adulão. O profeta falou para ele: saia desse lugar seguro e vá em frente. E dali Davi parte para vencer uma série de batalhas e para assumir o reinado que Deus tinha preparado para ele. Aprenda com o rei Davi, aprenda com o Senhor Jesus. Diante do medo, procure refúgio no corpo de Cristo, procure refúgio junto aos seus irmãos e procure observar aqueles que estão ao seu redor e que podem estar com medo, que podem estar passando por dificuldade e que necessita da sua amizade, da sua presença, do seu cuidado na vida dele. Faça assim. Busque a Deus, mas busque também estar junto ao corpo de Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar uma semana, um ano na sua presença, um ano em que a gente busque refúgio na casa do Senhor. Busque refúgio nos nossos irmãos, busque refúgio no nosso Deus. Que Deus nos abençoe.